Olá, tudo bem, Tudo Adriana? bom, Jussi? A gente quer agradecer a sua disponibilidade. A gente está aqui no Singularidades hoje fazendo a gravação com a Adriana e a gente vai falar um pouquinho de inovação. E eu gostaria primeiro de começar você contando um pouco da sua experiência para o pessoal que está aí do curso Maleta Futura. Tá, Adriana, trabalho na educação há mais de 20 anos e sempre buscando descobrir como é que a gente pode fazer mais e melhor o que a gente tem feito e para resolver os nossos problemas. Então, sempre tive à frente de o que a gente pode falar hoje de inovação, buscando estratégias diferenciadas, metodologias diferenciadas, novos processos, novas formas de abordar o aluno, eu, professor, e o professor como aluno também, sempre na perspectiva de formação de professor. E nesse sentido, claro que de 20 anos para cá, a tecnologia é sempre presente nesse processo, né? Como é que a tecnologia pode ajudar a mediação dessas relações, a busca de informação, a melhoria da comunicação, enfim. Eu tenho uma trajetória grande nessa área, no setor público, onde eu estive 15 anos à frente da área de coordenação de tecnologia e educação do Instituto Ayrton Senna. Também trabalhei em consultoria com escolas privadas, desenvolvendo projetos inovadores de como é que se forma professor hoje em dia, fisicamente, né, no espaço físico, mas de uma forma diferenciada e com alternativas aí, onde o ganho maior é o próprio desenvolvimento do professor. Então, tenho feito muita coisa e muita coisa diferente nessa linha de inovação. Legal. Tem duas perguntas que eu quero fazer para você. A primeira é o que você entende por inovação? Para mim, inovação é, primeira coisa, às vezes a gente pode explicar pela negativa, né? Inovação não é o eureka, não é o professor Pardal que de repente teve uma brilhante ideia embaixo do chuveiro e fala isso vai resolver todos os problemas da sociedade. Isso não é inovação. Por outro lado, inovação está muito intrínseca com a questão da criatividade. Então, assim, não é o eureka, mas a criatividade é a essência da inovação. Outra coisa importante da gente pensar em inovação é que ela também não é um processo aberto, livre. Ela tem método, ela tem disciplina, ela tem um processo rígido, porque senão você não atinge o principal, vamos dizer assim, resultado da inovação, que é o impacto. Que é o impacto, seja no ambiente econômico, seja no ambiente social, seja no ambiente de negócio. Você tem que ter um impacto necessariamente com a inovação, senão você está fazendo qualquer outra coisa sem nenhum resultado. Então, impacto, quando eu falo, é resultado efetivo no teu propósito da inovação. Então, tem relação com criatividade, relação com método, com disciplina, com impacto. Geralmente, a inovação ela vem para resolver problemas antigos, então o novo não é porque você está fazendo alguma coisa nova, mas porque você está buscando problemas que você já tem há muito tempo, só que você vai olhar esse problema por outra perspectiva, num outro olhar e talvez de uma forma diferente que você nunca tentou resolver. Então aí entra a inovação, né? Você desenha um processo novo para problemas antigos. E ela apoia resolver problemas simples, problemas complexos, antever problemas. Então, são processos que você constrói de forma muito. De uma metodologia muito densa, rígida, com rigor, para resolver esses problemas e obter esses impactos. Você falou uma coisa interessante que às vezes você tem um processo criativo, mas se você não tem essa rigorosidade de prototipar e desenvolver, você fica só na ideia, né? E outra coisa interessante, que além de eu não ir, que é o rigor do processo, né, de seguir as etapas, eu fico só na ideia, e eu fico também numa sensação de não estar fazendo coisas, né? E aí eu acho que é um outro ponto importante de colocar. A inovação, ela está mais ligada à experimentação também, ao fazer, e ao menos de você ficar na ideia ou no blá blá blá. Isso é muito comum na educação. Às vezes a gente está discutindo e não está fazendo efetivamente nada. E a inovação tem uma frase que eu gosto que é você tem que errar rápido e barato. Rápido e barato por quê? Porque é pressuposto da inovação o erro. Praticamente você consegue o acerto se você errar. É pré-requisito do acerto o erro em si, né? O que esse erro na educação a gente escuta muito como parte do processo, mas talvez você viva um processo sem erro. E na inovação você não pode viver um processo sem erro. Erro no sentido de você estar ajustando constantemente o teu processo, esse seu rigor de processo. Então você
testa, valida, pivota no sentido de não é este o caminho, eu deixo uma base que eu tenho mais segurança e vou para outro lugar. Então, a todo momento você está experimentando, testando e seguindo o principal, que é o seu propósito, em relação à resolução do seu problema. Um processo contínuo também, né? Um processo contínuo, um processo cíclico, o que se chama muito na área do design são iterações, ou seja, você não tem uma linearidade no processo de inovação, né? Você tem um vai e volta em relação às suas etapas, em relação ao olhar do problema. Provavelmente você está primeiro numa etapa inicial olhando bem este problema, né? E este problema e todos os percalços e todas as variáveis que ele tem e as pessoas que estão envolvidas neste problema. Agora, isto, a todo momento, você volta para entender o seu problema porque você caminhou num processo e talvez o seu olhar seja outro, talvez você consiga novas informações sobre este problema, porque você está fazendo toda uma pesquisa em cima disso. Então, não tem uma etapa cumprida e agora começa outra. Você está navegando em todas as etapas a todo momento e evoluindo no seu processo de solução de problemas, né, dentro da inovação. Legal, Adriana. Tem uma outra pergunta que eu já vi você falando sobre isso e eu achei muito interessante, o que você entende sobre formação de professores? Bem, eu acho que o tempo inteiro trabalhando com formação de professores, a gente começa a entender que, antes de mais nada, esse professor é um ser humano. Um ser humano que precisa se desenvolver profissionalmente, porque a atuação dele como professor é uma atuação profissional que ele escolheu dentro da área de educação. O que a gente mais vê hoje em dia em formação de professor, pensando na linha da formação continuada, todo o propósito está voltado para o aluno em si, a criança. Então, o professor ele é visto como fosse um meio para que este conjunto de informações e conteúdos e processos que contenham essa informação seja levado para este professor, mas como um meio para que ele leve para o aluno, quase que como um utilitário. E eu não gosto disso porque a gente acaba ignorando a figura do professor como pessoa, como algum aprendiz em si. Então, eu acho que um dos formatos de a gente perceber inovação na formação de professores é olhar pela linha do desenvolvimento profissional. É olhar pela linha de que esse professor também precisa se desenvolver e um conjunto de competências que ele possa trabalhar, desde as competências sociais, desde as competências relacionais, essas competências socioemocionais que estão sendo muito ditas. Esse professor é o primeiro a tentar conhecer quais são as competências deles, as limitações, como é que ele se desenvolve, senão ele não tem a mínima condição de desenvolver e de trabalhar isso com seus alunos. Então, eu prefiro que a gente comece a olhar a formação de professores na linha do desenvolvimento profissional, que tem um conjunto de competências, inclusive as técnicas na área da educação, quer dizer, se esse é um professor mais ligado a um conteúdo específico, se ele é um professor mais ligado a uma didática, qual é a especialidade desse professor, claro que ele tem que estar continuamente aprimorando e evoluindo em relação a essa especificidade dele. Por outro lado, um conjunto de competências que são essas competências socioemocionais, didáticas, enfim, de inovação, ele tem que se desenvolver como pessoa. Então, eu acho que um dos focos principais aqui de inovação para a formação de professor é a gente passar a ver esse professor como um profissional da educação que precisa se desenvolver. Legal. Eu queria fazer um link com a conversa que a gente teve com a Luísa de Marilac, em que ela falou um pouco de como, nesse papel de gestor, como ela se sentia com relação a quando você tem projetos que vêm de instituições, de parceiros, e como ela vê esse processo dentro de uma escola, né? Então ela contou uma experiência que ela teve, que eu acho que inclusive você teve uma participação, né, pelo Instituto Ayrton Senna, que ela disse o quanto aquilo foi importante, o quanto aquilo mudou, né, a história daquela escola, o quanto aquilo envolveu todos os profissionais de dentro daquela escola. E eu queria que você contasse um pouco disso, né? Existem muitos, como o Futuro, existem muitas instituições que querem ser parceiras das escolas, né? Mas nem sempre essas parcerias dão certo. A gente sabe que a escola é um sistema complexo e que muitas vezes não depende só do parceiro ou só da escola para isso dar certo. Mas tem algum elemento que você acha que é importante quando a gente quer inovar, quando a gente quer fazer uma parceria com a escola? Que elementos você considera importante? Veja, eu acho que a própria palavra parceria é uma palavra ainda que está difícil não de conceituar, mas de executar, de colocar em ação. E aí parceria em vários níveis, desde o nível da parceria dos professores dentro de uma escola, desde o nível da parceria escola-comunidade, né, ou escola-pais,
E aí no nível que você coloca que seriam parcerias de organizações, então instituições do terceiro setor fazendo parcerias com escolas. Eu acho que uma das coisas mais importantes que tem que estar claro numa parceria é o propósito. O propósito tem que ser compartilhado. O propósito não tem que ser explicitado, digamos assim. O que uma organização quer, ela explicita para outra. O propósito tem que ser compartilhado. Compartilhado significa quase que construído juntos. Aí sim você tem uma diferença, porque senão sempre alguém está querendo alguma coisa, o outro entende e acha que quer, e provavelmente muitos dos projetos que têm ruídos ou que não vão à frente são projetos que você percebe que os objetivos ou os propósitos são diferenciados. Pode ser uma linha tênue e realmente a diferença ser muito pequena, mas isso impacta muito. Então, a primeira dica é o seguinte: qualquer organização que queira fazer uma parceria com a escola, e vice-versa, porque às vezes a escola tá caminhando para fora, para a comunidade, buscando parceiros, né? Por exemplo, eu falo muito, escola, não adianta... Geralmente a escola busca parceria financeira, porque está querendo patrocínio ou porque está querendo apoio aqui. Ela não pode simplesmente se colocar no lugar de que assim, nós precisamos e você, organização, parceiro, comerciante, seja quem for, tem que nos dar. Ou seja, a gente tem que buscar uma certa parceria ganha-ganha. Ganha-ganha no sentido de que os dois têm algo significativo como um valor nesta parceria e por isso o propósito tem que ser compartilhado. Se eu busco alguma coisa que é só bom para mim e o outro tem que estar nesse papel de se colocar como só me ajuda, eu vou ter problema isso no futuro, porque esse ruído vai aparecer nas ações pequenas às vezes do projeto. Então a dica principal é propósito compartilhado, e talvez é a mais difícil disso acontecer, porque você tem que alinhar realmente no nível de cima para que as estratégias, as operações aconteçam de forma tranquila. E propósito compartilhado, uma outra dica, ele não é um papel, ele não é um testemunho de que este projeto prevê isso com apoio dessa escola. Contrato, não né? é um contrato, porque papel cabe tudo. Propósito compartilhado é ação, é atitude frente a um objetivo maior. Então essas atitudes, se elas começam a ser coerentes com, aí sim, as falas, o que está no papel, provavelmente a coisa vai caminhar bem. Então talvez a dica maior é a gente ser coerente na nossa prática em relação ao nosso discurso. E acho que conseguir captar também a dor do outro. Exatamente. Né, o processo de empatia, ele ajuda muito nisso. É captar a dor do outro e entender o que dentro disso que eu tenho, como é que eu consigo atender de alguma maneira aquela dor, né, aquela necessidade, né? E atendendo aquela necessidade, aquela dor do outro, e aí só pensando que existem dois outros nessa parceria, entende? Por isso que nunca é só para quem vai se beneficiar, né? Eu acho que a gente teve aí um histórico de terceiro setor muito caminhando na linha original do assistencialismo, né? E na hora do assistencialismo, só uma organização necessitava de algo e alguém sempre apoiando e deixando, vamos dizer assim, aquele status quo sendo mantido, e eu apenas mantinha isso. Então essa relação assistencialista, ela não ajuda em nada. Dentro de uma perspectiva de parceria, onde você tem uma relação ganha-ganha, você tem os dois outros. Então eu tenho um outro de uma escola que está querendo evoluir seus processos, enfim, suas metodologias em inovação e precisa às vezes de recursos para reformar um laboratório, uma sala de aula, o que for. Por outro lado, eu tenho a organização ou a empresa, ou seja quem for, que hoje em dia está muito preocupada também com a sociedade como um todo, com a valorização da educação e da ação dela na educação. Então, assim, eu preciso também entender essa dor dessa organização, por que ela quer ajudar e talvez mais do que isso, qual é o propósito da ajuda dela, porque a hora que eu começo a entender essas dores ou essas motivações ou essas necessidades, eu começo a ter uma transparência maior na relação e provavelmente a chance de dar certo é maior, né? Mas assim, talvez porque que as parcerias são complexas, porque a gente está lidando sempre com gente, né? E gente é um bicho ainda complexo, difícil de entender, que tem comportamentos e atitudes que quanto mais a gente usar da competência empática, eu concordo que a gente vai ganhar, porque a gente para de olhar pra gente com as nossas referências e passa a olhar o outro a partir do outro e das necessidades dele e começa a ter um mínimo de condição de entender melhor essa relação entre as pessoas, né? Acho que é isso. Legal. E só pra gente fechar, como a gente sabe que você circula muito e que você participa de projetos, você também apoia projetos, eu queria que você contasse um pouco o que você tem visto de inovação, né, por onde você tem circulado, com as pessoas que você tem conversado, nos eventos que você tem participado. Olha, quando a gente cola essa palavra inovação na educação, a primeira coisa que a gente vê e ouve
é o uso da tecnologia na educação, né? Eu acho que na área da educação, esse conceito de inovação, ou essa área de conhecimento e inovação, ela entrou num viés do uso das tecnologias muito grande. O que não é uma não verdade, eu acho que é você trabalhar com essa nova linguagem, essa cultura digital, não deixa de ser um processo inovador. Por outro lado, você pode estar fazendo mais do mesmo, com muita tecnologia, de uma forma muito cara, talvez, né? Então, e nenhuma inovação. Por outro lado, então isso eu vejo muita gente percebendo que inovar é você começar a usar tablets na sala de aula, ou você começar a usar celular, ou você usar e fazer vídeos e blended learning, então o professor grava o vídeo em vez de ele fazer aula expositiva, mas no fundo ele está fazendo o mesmo processo, né? Ele ganha tempo, concordo, mas assim, se ele pede para os alunos assistirem a aula expositiva deles, num vídeo, em vez de ele fazer ao vivo, você está modificando muito pouco a proposta, né? E aí eu escuto de alunos que até preferem isso porque eles podem pausar o professor no vídeo e assistir quando quiserem ou se não assistem. Então você tem até um mínimo de diferenciação. Mas eu vejo muito isso. Por outro lado, isso não está sustentando a gente buscar realmente soluções para os problemas que a gente tem na educação. Porque é a hora que você fala, poxa, mas eu estou fazendo isso e não estou resolvendo. E não estou resolvendo. Porque significa que o teu problema não está nesse lugar. Então eu começo a ver uma consciência maior das pessoas ligadas à educação, educadores, tomadores de decisão, a perceber que aonde é que está o problema da educação a ser resolvido. Talvez por questões de concepção de aprendizagem, o que é que esse aluno tem que aprender nesse espaço da escola durante esse tempo, o que é a educação hoje em dia que a gente tem que ofertar para uma sociedade contemporânea do jeito que está, do jeito que a gente vive, os conteúdos curriculares, que lugar eles ocupam nesse processo. Então, essas questões estão vindo muito à tona e começa a perceber que, então, a solução não é pôr computador na sala de aula. Então, eu acho que isso está caindo um pouco e as pessoas estão começando a perceber outros problemas que começam a se transparecer, que aí sim dá margem para um processo realmente inovador na escola, que talvez seja a mudança em processos, em metodologias, e não acrescentar um produto ou não. Né? Então, assim, talvez a gente vá ter mudanças radicais, inovações radicais na educação, a hora que a gente começar a olhar ela como um todo, incluindo o sistema da educação em si, seja ele público, dentro de uma secretaria de educação, seja ele dentro de uma rede privada de escolas ou dentro da própria escola. A gente ainda tem um sistema de educação pautado numa hierarquia. E aí talvez isso não esteja funcionando muito bem quando a gente está falando de inovação, do ganha-ganha, da empatia, de olhar o outro, de uma horizontalidade maior nas relações. Então essas coisas começam a aparecer como problemas evidentes e talvez a solução aí sim seja a gente começar a olhar um pouco mais embaixo do processo e não simplesmente colocar máquinas e colocar dispositivos e eventualmente fazer um pouco mais do que estava fazendo de uma forma mais rápida e ágil. Porém, este é o caminho que naturalmente a educação se propôs. Eu acho que mudanças disruptivas e radicais na educação, elas são mais difíceis porque elas dependem das pessoas fazerem isso, né? E dependem das pessoas começarem a rever os seus propósitos também, as suas referências. Mas eu começo a perceber, por exemplo, escolas que estão começando a quebrar paradigmas de que por que tem que ter um professor só com 40 alunos. Então começar a trabalhar a relação de professores, começar a trabalhar, se desvencilhar um pouco desse conteúdo, desse currículo, trabalhar um currículo diferenciado. Acho que essas são alternativas quando a gente vai começar a pensar em ter um outro modelo de escola, um outro modelo de educação, né? Alguma coisa que saia simplesmente do colocar um monte de tecnologia na escola e continuar fazendo mesmo. Né? Acho que tem um aspecto importantíssimo aí a se rever nesse processo de inovação na educação, que é a avaliação. Com certeza. Que é como é que a gente vai pensar essa educação mais contemporânea, voltada para que hoje a gente precisa para estar nesse mundo, né? Quer dizer, hoje a gente talvez precisa de um aluno que seja um bom curador de informações na internet, porque não é que a gente tem um mar de informações, a gente já tem uma estratosfera inteira de informações e o problema, talvez a gente estava um pouco pensando assim, como é que o aluno pesquisa informação? Ótimo, importante demais, mas como é que ele faz
talvez uma curadoria de informações, que é um refinamento da pesquisa, né? E mais do que isso, como é que ele estabelece relações dessas informações que ele está curando entre elas? Quer dizer, é o conhecimento tácito começando a aparecer aí. Isto é de um valor importantíssimo hoje para qualquer profissional no mercado, que vai atuar futuramente depois que passar esse processo de educação básica. E como é que a escola está lidando com isso? Então, são essas coisas que a gente tem que começar a descobrir. Eu acho que o movimento Maker é um movimento muito inovador para o processo da educação atual. É onde ele coloca o aprendizado na construção, no maker, a palavra melhor é essa, né? No fazer. Eu aprendo fazendo, eu aprendo construindo coisas, eu vejo o significado naquilo. E isso é uma coisa que também eu percebo que ele está entrando de uma forma muito tímida na educação. Tímida porque ele envolve como um adendo, né? Um adendo, um complemento, um laboratório, né? Assim como a informática entrou, informática, né? Na época não era tecnologia, era informática, então a gente tinha um laboratório de informática. Então a educação ela é difícil de entrar na sua essência e ela vai criando os adendos, os anexos. Então o laboratório de informática sempre foi um anexo. Né? Agora o laboratório Maker ele está entrando como um anexo, aquele espaço onde os alunos vão e criam coisas, projetos maravilhosos, enfim. Talvez a gente só vai ter a verdadeira inovação quando a gente parar de ter anexos e olhar pelo centro. Ou esses anexos passam a ser o centro da educação. Uhum. Talvez seja esse o caminho. Né? Você constrói esses anexos e eles passam a ser tão fortes e tão essenciais para o processo de aprendizagem desses alunos e dos professores, que esse meio, digamos, hoje em dia acaba se esvaziando por si só, espontaneamente. Então talvez seja um caminho aí. Né? Eu acho que a gente tem que... Ninguém vai pôr uma escola abaixo e reconstruir ela do nada, de uma forma inovadora, porque aí você vai estar fazendo outra coisa que não é inovação. Exato. A inovação você precisa experimentando e testando, e ninguém faz inovação em larga escala e para todo mundo de uma vez, porque senão você está fazendo um planejamento pré-pronto que você só quer aplicar. E a inovação demanda com que você vá ajustando, testando. E demanda contexto, né? E demanda um contexto real, exatamente. Então, assim... Se as escolas se abrissem para este espaço real de experimentação, e que pode ser esse anexo no início, porque talvez tenham dificuldade, e se os professores abrissem 20% do tempo deles como esse espaço real de experimentação nas salas de aulas, a gente já é começando a dar um passo a mais de experimentação. Esta palavra é fundamental para o processo de inovador. Não sei o que fazer, mas faça mesmo assim. Esse é o conselho da experimentação, porque se você for gastar um tempo para saber o que fazer e planejar tudo e daí for fazer, o contexto já é outro. Então eu acho que não entendeu, faça do mesmo jeito. Tá com medo, faça do mesmo jeito. Essa é a dica de inovação. Legal, Adri. Muito obrigada. Não sei se você quer algumas palavras finais, mas muito obrigada mesmo pelo tempo. Obrigada a você. E assim, a quem estiver assistindo, eu me disponho a continuar a conversa pelas redes, né? A gente hoje em dia se acha facilmente pelas redes. E uma dica é ouse mais e busque mais o diferente, algo que você ainda não fez. Aí você vai estar começando o caminho da inovação. Obrigada. Obrigada, pessoal. Até mais. Tchau.